Olá pessoal, o De Olho nos Bichos está de volta com muitas novidades. No programa de hoje você confere uma reportagem sobre os riscos de medicar um animal sem consultar um veterinário. E mais, a primeira reportagem da série Fauna e Flora dos Parques de Belo Horizonte. Não sai daí, o De Olho nos Bichos começa agora. O programa de hoje separou uma novidade para você. A partir de agora mostraremos a fauna e a flora dos principais parques de Belo Horizonte. Hoje nós vamos falar sobre o Parque das Mangabeiras. É o que você confere na reportagem de Maria Luísa Matar. Considerado a maior reserva ambiental de Belo Horizonte, o Parque das Mangabeiras possui 242 hectares. Privilegiada por estar na encosta da Serra do Curral, a reserva apresenta 3 formações vegetais distintas. A parte da montanha é um campo de altitude, com comunidades rupestres no topo. A meia encosta ela é coberta pelo cerrado, né? E as áreas de vale e as áreas mais férteis com a representante da Mata Atlântica. E não para por aí. A fauna do parque também é rica. Só de espécies de aves são 198 cadastradas. A gente tem jacupeba e jacutinga, as saracuras, inhambus e uma infinidade de outras aves aqui. Podem ser encontradas ainda 20 espécies de répteis, 19 de anfíbios e 28 de mamíferos. O biólogo conta que alguns dos animais são moradores recentes do parque. O que a gente notou, 18 espécies novas de aves, né? E que a gente não via, alguns tiês, um tiê azul, um tiê verde, que a gente não via mais aqui, né? E apareceram agora. A gente tem visto a presença de veado campeiro, né? Que não tinha, o cachorro do mato, irara. Então são animais que têm frequentado o parque. Em compensação, o parque não recebe mais a visita de um animal. A gente não encontra mais o paturi, que é um marrequinho aquático, e hoje já não tem mais. Eu acho que eles migraram para o outro lado da serra. Entre todas as espécies presentes no parque, os animaizinhos mais conhecidos aqui são os coatis, mamíferos de médio porte que vivem em bando e possuem hábitos oportunistas. O nome vem do tupi-guarani e quer dizer fuçador. Isso porque o coati tem o hábito de colocar o focinho em fendas e buracos. Os coatis são estudados desde 2007 por pesquisadores da UFMG. O acompanhamento serve para controlar o número de animais que aqui no parque é maior se comparado a outras áreas. O motivo é a falta de predador natural. E a ação do homem também contribui para afetar o equilíbrio ecológico dessa espécie. É importante lembrar que a proximidade com a natureza ela não pode ser destrutiva. E alimentar os coatis, elas vão estar atrapalhando, né, o ecossistema todo da região. Porque o coati ele é considerado dispersor das sementes. Como é que é isso? Tem sementes que só vão germinar, passar no trato digestivo do animal. Então, quando as pessoas alimentam os coatis, eles deixam de alimentar dos frutos da mata e as sementes desses frutos vão deixar de germinar. Isso vai atrapalhar a regeneração da mata, vai causar um desequilíbrio ecológico. A equipe do projeto trabalha com uma técnica de marcação e recaptura, colocando brincos nos coatis. Isso serve para controlar a densidade de indivíduos no parque. Outro aparelho é este dispositivo, que emite sinal de rádio. Com ele é possível saber exatamente onde cada animal está. Esse daqui é o radicolar, ele vai emitir uma frequência via rádio e nós colocamos ele no pescoço do coati. Assim, parafusado. Também com a antena, nós vamos apontar em direção ao sinal para saber de onde que vem o sinal. E aí com a bússola
a gente consegue pegar a direção desse sinal e no mapa triangular para saber a localização exata do coati. Além dessas técnicas de marcação, a equipe busca alternativas para minimizar o conflito da espécie no local. Então, a gente quer começar um programa de educação ambiental que vai incluir palestras, né, com os visitantes do parque, com a população do entorno também, demonstrando para elas a importância, né, dos processos ecológicos que envolvem a espécie e como a gente não deve interferir. Também buscar o respeito à espécie também, né, que as pessoas percebam como um animal que faz parte de um todo, que ela não está ali porque alguém colocou, ela faz parte. Que tal testar seus conhecimentos no nosso quiz? Para cada litro de leite produzido, quantos litros de água uma vaca precisa ingerir? Alternativa A, 1 litro. Alternativa B, 2 a 3 litros. Ou alternativa C, 5 a 7 litros. A resposta você confere ao final do programa. Vamos para um rápido intervalo e na volta saiba sobre os riscos de medicação animal sem antes passar por um veterinário. Não saia daí! Tomar uma aspirina para sarar aquela dor de cabeça ou um antiácido para os dias de azia. Muitas pessoas não abrem mão de um remédio mesmo sem a consulta de um médico. Mas e quando essas pessoas tomam a mesma atitude quando o problema acontece com os animais de estimação? Veja mais sobre isso na reportagem a seguir. Automedicação, um comportamento perigoso não só para os seres humanos, mas também para os animais. Alguns donos tentam socorrer o animal quando ele está doente, mas muitas vezes essa ajuda pode acabar piorando a saúde do bicho. Médicos, dentistas, que muitas das doenças que os animais apresentam, eles são muito semelhantes, muitos sintomas são semelhantes ao que acontece no ser humano. Então eles acreditam que vão medicar, né? E às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá certo. Neste hospital veterinário, os cachorros são a maioria dos animais automedicados. Tem um proprietário que chega e fala, ele não estava muito bem, eu comecei a dar um remédio para ele piorou e eu trouxe para cá. Ou tem um proprietário que fala, eu achei ele meio quietinho e às vezes nem é nada. Aí o proprietário dá um remédio e ele começa a vomitar e ter problema de diarreia, por exemplo. Nos casos, eles acontecem por causa da alta difusão na internet, né, hoje com a globalização, eles têm disponibilidade de muitas informações, né? A automedicação é mais frequente com drogas não esteroidais, que são fármacos que têm a capacidade de reduzir a dor, controlar a inflamação e combater a hipertermia. Existem muitas que podem levar o animal à morte. Para o gato, a situação é ainda mais complicada. No caso do gato especificamente, ele tem uma deficiência de metabolismo das drogas. Ele tem deficiência de uma enzima que participa do metabolismo dos medicamentos. Ele produz pouco essa enzima. Então, e às vezes até não produz, né? Então ele tem essa deficiência nessa produção. Se o animal aparentar estar doente, a única saída é levá-lo a um especialista. Então, quanto mais tempo passar, né, mais difícil fica, porque aí vai comprometendo, né, aquele órgão. Então, tem que levar rapidamente o animal no veterinário. Você sabe quanto um filhote de baleia mama por dia? Não? Então confira agora no Você Sabia. Um filhote de baleia pode mamar até 600 litros de leite ao dia. Assim que nascem, os filhotinhos precisam ser bem alimentados para depois poderem sobreviver sozinhos. Alguns chegam a ficar juntos da mãe mais de 1 ano. Dependendo da espécie, as fêmeas têm filhotes em intervalos de 2 a 4 anos. A baixa taxa de reprodução é por causa do tempo de gestação, que é longo, sem falar no período de amamentação, que é muito exaustivo. Para se ter uma ideia, com 7 meses de vida, um filhote de baleia azul chega a beber 380 litros de leite por dia. Essa grande quantidade é capaz de sustentar um animalzinho que mede mais de 7 metros.
Mas se engana quem pensa que a baleia amamenta pelas tetas. O leite é tão gorduroso que ela o solta na água. E é lá que o filhote suga o alimento, uma vez que água e gordura não se misturam. Chegou a hora de saber a resposta certa do nosso quiz. Confere aí. Para cada litro de leite produzido, quantos litros de água uma vaca precisa ingerir? Alternativa A, 1 litro. Alternativa B, 2 a 3 litros. Ou alternativa C, 5 a 7 litros. Em média, uma vaca pode beber de 2 a 3 litros de água para cada litro de leite produzido. Isto vai depender de alguns fatores, como o estado fisiológico do animal, o peso, a raça ou até mesmo a quantidade de atividade física que ele faz. A ingestão do líquido é importante para a produção de leite, que contém mais de 80% de água. É ela que leva os nutrientes para a glândula mamária. Nos dias de calor, o consumo é maior. Isto faz com que o animal consiga combater o aumento da temperatura corporal e repor as perdas causadas pela transpiração. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo De Olho nos Bichos. Até lá!